Bom, a Prefeitura de São Paulo nega qualquer responsabilidade pela proporção que o apagão tomou e pela demora no restabelecimento da energia e diz que a culpa seria da Enel, concessionária italiana responsável pela distribuição de energia em São Paulo através de uma concessão com o governo federal. Agora a gente vai direto para Brasília, começar com o nosso colunista Guilherme Mazieiro para entender como é que se dividem as responsabilidades nesse caso. Grande Maza! O assunto entrou de vez na campanha eleitoral e várias autoridades começaram a se manifestar depois da falta de energia aqui na cidade. Qual é a responsabilidade da Prefeitura, do governo federal, da ANEEL e da Enel nisso tudo, querido? Fala, Cazé. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. De fato, um tema da cidade que toda vez que vem chuva forte, né, em São Paulo, tem esses impactos, vira uma crise, né? Não são só os alagamentos que historicamente atingem São Paulo, mas também a questão energética. E, assim, a gente está falando de vários atores envolvidos, um problema complexo desse dificilmente vai ter uma causa só, né? E agora que deu problema, todo mundo empurra a culpa, passa a responsabilidade, aponta o dedo, porque a gente sabe que filho feio não tem pai, né? Principalmente na política. Agora que tem alguma coisa que está errado, todo mundo trata de achar um culpado para passar a responsabilidade. O pior disso tudo é que sobra a conta para a população, que é quem paga uma conta de luz cara, e no fim, né, é quem espera por esse serviço privatizado, um serviço que funcione. Então, para a gente entender esse assunto que está na campanha e entrou um pouco no cotidiano do paulistano mais recentemente, né, eu vou fazer um resgate aqui, não gosto de ficar voltando muito, mas rapidamente para a gente entender como a gente chegou aqui. Então, resumidamente, Cazé, em 1981, São Paulo cria a Eletropaulo, né, que adquire o direito de distribuir energia para o município, para o estado, e aí em 98 a Eletropaulo ela é privatizada. Aí a ANEEL, que é uma agência federal, ela concede para essa nova configuração de empresa o direito de explorar 30 anos a concessão de energia elétrica. Então, de 98 a 2028, essa concessão que está vigente. E em 2018, a Enel, que é uma empresa italiana com atuação em diversos países do mundo, ela vence o leilão público que foi posto e assume essa concessão até o final. Então, a Enel está nos últimos anos nessa concessão. Eu falei da ANEEL, então é uma concessão federal, e a ANEEL, que é a agência do governo federal, responsável por regular e fiscalizar o setor elétrico brasileiro, ela que é responsável por acompanhar, vamos falar assim, objetivamente, essa concessão. Então, a ANEEL, ela é vinculada ao Ministério de Minas e Energia, né, do governo federal, tem o ministro que é indicado pelo presidente, mas o diretor-geral da agência, para ter uma autonomia, para ter condições de trabalhar com independência, ele tem um mandato, né? Ele é nomeado e é indicado pelo presidente da República, passa por sabatina no Senado e aí sim assume o cargo. Então, quem está lá hoje é um diretor, Sandoval Feitosa, ele era diretor, agora é diretor-geral, foi indicado em 2022 no governo Jair Bolsonaro, então ele vai até 2027. Então, é mais ou menos essa, assim, resumidamente, a estrutura que a gente tem hoje, burocrática, né, assim, administrativa, para chegar à luz na casa das pessoas. E aí, a hora que tem um problema dessa magnitude, como a gente já falou, todo mundo começa a achar culpado. Resumindo um pouco do que aconteceu essa semana, o prefeito Ricardo Salles e o governador Tarcísio colocando a culpa na Enel, que Ricardo Nunes, a empresa desculpa. responsável. Prefeito Ricardo Oi, Nunes. desculpa. Eu falei o quê? Desculpa. Ricardo Salles. Não, é o Nunes. Muito bem, obrigado, Cazé. Imagino. Obrigado. Eu fiquei com o nome do Salles aqui na questão climática, mas enfim, obrigado pela correção. Imagino. O prefeito Ricardo Nunes, o governador Tarcísio fazendo críticas à empresa e ao governo federal, né, pelo acompanhamento desse contrato. A empresa, assim, fatalmente, é uma das maiores responsáveis por isso, porque ela que está com essa responsabilidade de entregar esse serviço público, está sendo paga para isso, né, um contrato bilionário. O ministro de Minas e Energia, diante desse cenário todo, Alexandre Silveira, fez postagens no Twitter falando que a ANEEL bolsonarista não deu andamento ao processo de punição da concessão, né? Então, assim, o assunto politizou demais, principalmente porque a gente está nesse período eleitoral. A ANEEL,
já tinha aplicado multas à Enel, a empresa que está em São Paulo, multas que passam ali de 100 milhões, isso está sendo discutido na justiça, judicializou, e outras notificações que foram enviadas, e aí essa semana o diretor-geral da ANEEL disse que vai enviar uma nova intimação com o relatório ali das falhas do que não está sendo feito pela Enel, e a empresa tem 60 dias para responder esse questionamento. Então tem toda uma burocracia que amarra um pouco, dá alguma segurança jurídica para a concessão, que é muito dinheiro, muito tempo, mas por outro lado, em situações de crise, ela dificulta um pouco esse fluxo, né? Então a gente tem um problema aí, afetou 3 milhões e 100 mil consumidores, né? São pontos ali de energia, e 60 dias para a empresa responder sobre isso. Então, a gente aí vê um pouco dessa politização. E outro ponto que teve essa semana também é o ministro da Controladoria Geral da União, o ministro do governo Lula, Vinícius de Carvalho, que anunciou que vai ser feita uma auditoria sobre a ANEEL, ou seja, o governo, né, o governo federal, o governo Lula, quer fiscalizar o órgão fiscalizador para dar uma resposta sobre o andamento dessa concessão. Então, assim, a hora que deu problema, um problema grave como esse, vira crise, no meio de uma campanha política, todo mundo corre para tentar apagar o incêndio, tirar um pouco sua responsabilidade. Sofre a população, porque no fim da linha é quem é mais afetado diretamente por isso, espera 5, 6 dias para a energia ser religada e todos esses prejuízos. Agora, sobre a prefeitura não tem um vínculo direto com essa concessão, é uma concessão federal, como a gente já falou aqui. A prefeitura cabe outras questões de zeladoria, cuidado com as árvores, um planejamento de gestão de crises, né? Não é a primeira vez que acontece. Pelo menos em novembro do ano passado e no começo desse ano, a gente já teve esses problemas muito semelhantes com o que a gente está vivendo agora, e a gente não viu nada que fosse suficientemente capaz de impedir que esses problemas voltassem a acontecer. Então, são problemas reincidentes, com queda de árvore, dificuldade no atendimento com 56 na prefeitura, a própria questão do trânsito, porque os semáforos ficam desligados, precisa de um planejamento ali, a vazão de água, aí, falando da chuva, né, dos alagamentos. Então, é um problema que sobra para todo mundo e foi completamente politizado no meio da eleição. Nunes explorando muito isso, tentando jogar para o governo federal, o Boulos cobrando uma parte que cabe à prefeitura e falando que acionou o ministro do governo Lula para pressionar a ANEEL, o governador Tarcísio participando de alguma maneira nesse processo todo. Mas, de novo, Cazé, um momento de crise, um problema desse tamanho, a população, até poucos dias atrás, boa parte da população de São Paulo continuava sem energia. Sim, a população segue sofrendo. Inclusive, a gente vai conversar com a mãe de um menino que depende, né, de aparelhos serem ligados, enfim, ficarem ligados para que ele consiga viver, e passaram momentos de terror. Mas daqui a pouco a gente volta aí para Brasília para falar um pouco sobre o Datafolha, que vai sair já, o que já saiu. Daqui a pouco, rapidinho, a gente vai conversar agora